Saudações a todos, eu sou de Louisiana, Estados Unidos. Eu tenho 49 anos e quero comentar primeiramente sobre um ser que muitas pessoas no Brasil ou em vários países chamam de lobisomem, mas que conhecemos como rougarou. O rougarou é praticamente idêntico a um lobisomem, exceto em alguns detalhes. Essa criatura pode perseguir você por dias, meses ou até anos. Um ser metade homem, metade lobo. Conhecendo um pouco esses detalhes, eu posso relatar o que aconteceu comigo no ano de 2006, em Louisiana, quando eu trabalhava como organizador em um camping para crianças e adolescentes. Era um trabalho estressante, mas eu gostava de estar com as crianças. Eu trabalhei nesse ramo por quase 8 anos, mas uma noite mudaria a minha vida para sempre. Uma certa vez, em um campo de férias, em uma reserva, um garoto de 10 anos acabou se distanciando do resto do grupo. Fizemos buscas incessantes até que no dia seguinte encontramos o seu corpo perto de um rio. Ele estava sem um braço e estava partido ao meio. A polícia disse que foi ataque de um urso. No ano de 2006, eu iria ficar responsável por um grupo de crianças. Elas ficariam hospedadas em uma cabana, e eu passaria a noite em uma espécie de cabine que ficava a 50 metros de distância. Os dias passaram muito tranquilos. As crianças brincavam, fizeram várias atividades, mas quando deu sexta-feira, o pesadelo começou. Quando deu 7 horas da noite, eu e os outros coordenadores do camping organizamos todas as crianças para que fossem dormir. Era uma noite de lua cheia. Eu estava na minha cabine, deitado na cama vendo algumas mensagens no meu celular. Eu peguei no sono, mas quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu escutei os gritos das crianças na cabana. Eu peguei a minha pistola .40, que eu sempre levava comigo por questão de segurança, e corri até a cabana. Quando eu entrei no quarto das crianças, eu vi um animal peludo tentando entrar pela janela, mas quando me viu, saiu correndo em direção à mata. Eu tentei atirar, mas não sei se eu acertei aquele bicho, pois ele parecia não reagir aos tiros. Os outros coordenadores chegaram junto com o diretor e perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse que tinha visto um animal grande tentando invadir a cabana. As crianças eufóricas diziam que era um monstro, mas o diretor disse que era um urso. Eu voltei para minha cabine, mas eu não consegui dormir naquela noite tentando entender que animal era aquele. Era um animal diferente de um urso ou de qualquer outra coisa que eu já tinha visto. No dia seguinte pela manhã, eu e um outro coordenador conversamos sobre o que aconteceu na noite passada. Eu estava indignado com o diretor do camping ao simplesmente supor que era apenas um urso o que as crianças viram. Eu disse que tinha algo errado naquela reserva. Ali não era seguro. Seja lá o que fosse aquilo, poderia voltar na noite de sábado. O diretor sensatamente pediu que todas as crianças fossem embora. Pouco a pouco, os pais chegaram para buscar os seus filhos, até que não restou mais nenhuma criança na reserva. Para minha infelicidade, o diretor nos pediu para ficar 2 dias a mais ali no camping para limpar e organizar todo o local. Ele entrou em seu carro e foi embora. Eu e os outros coordenadores, no sábado, começamos a organizar tudo, limpamos, e quando chegou a noite nos reunimos em uma cabine para jogar pôquer, fumar alguns cigarros e beber um pouco. Estávamos ali nos divertindo por horas. Eu me lembro que um dos coordenadores resolveu sair para urinar. Isso já deveria ser por volta de 00:30. Foi quando eu vi ele saindo da cabine e foi para a parte de trás de uma das cabanas. De repente, nós escutamos o seu grito de socorro. Nós levantamos todos assustados. Pegamos nossas armas, mas antes que saíssemos da cabine, ele veio correndo, entrou e trancou a porta atrás de si. Perguntamos o que tinha acontecido. Ele disse que viu o próprio capeta lá fora.
perto da janela da cabana. Um dos meus colegas de trabalho disse que suspeitava que era um rugaru. Eu olhei pela janela e vi que aquela coisa agora estava se aproximando da nossa cabine. Foi então que eu peguei a minha arma e comecei a atirar naquela coisa. Os meus companheiros começaram a atirar naquela coisa, da janela. Do lugar de onde estávamos, eu pude ver melhor aquele monstro. Era um cão gigante, com mais de 2 metros de altura, com olhos vermelhos. Porém, aquela coisa parecia ter aspectos físicos humanos e uma boca grande e descomunal. Aquela coisa deu urros de dor e correu para dentro do matagal. Um dos coordenadores disse que não ficaria mais nenhum minuto naquele lugar, e quem quisesse ir com ele, aquela seria a oportunidade. Nós comentamos que era perigoso, mas ele disse que não iria ficar mais nenhum minuto ali. Talvez a porta da cabine não aguentaria muito as investidas daquele animal. Então todos entramos no carro. Ele deu a partida e acelerou com tudo. Quando o carro estava saindo da reserva, aquela criatura apareceu de novo, dando um pulo por cima dos arbustos e investindo contra o nosso carro. Meu colega acelerava com tudo, mas aquela criatura não desistia. Estava quase chegando perto de nós. Era possível escutar a sua respiração pesada e um trotar frenético parecido com o de um cavalo nos perseguindo. Foi um pesadelo horrível. Nós finalmente entramos em uma rodovia. Aquela besta foi ficando para trás, pouco a pouco, até que finalmente não vimos mais nada. No dia seguinte, quando eu já estava em minha casa, eu telefonei para o diretor-geral do camping e relatei o que tinha acontecido. E antes que ele dissesse que acreditava ou não em tudo que eu estava dizendo, eu pedi a minha demissão. Hoje em dia, eu ainda sinto que esse rugaru ainda me observa. Por isso, eu sempre ando armado e evito o máximo possível ficar até altas horas da noite fora de casa. Eu dou um conselho para vocês que estão escutando o meu relato. Tenham cuidado ao entrar em bosques, florestas ou acamparem em lugares que vocês não conhecem. Aqui em Louisiana, eu tenho certeza que essa coisa ainda anda solta pelos bosques e florestas, esperando fazer a sua próxima vítima, como aquele garoto encontrado sem vida na beira do rio. Os casos que eu irei narrar no canal tratam-se de relatos reais e servem como alerta para você que costuma abrir a porta de sua casa de madrugada, atraído ou atraída por certos barulhos. Cuidado, sua vida pode estar em perigo. São relatos de pessoas que viveram uma experiência com uma criatura sinistra, o Wendigo. Imita vozes de familiares ou pessoas próximas para atrair as suas vítimas. É uma lenda muito difundida no norte dos Estados Unidos e algumas partes do Canadá. Todavia, não existem provas de que os relatos aqui são verdadeiros, assim como também não existem provas de que esses relatos são falsos. Cabe a você acreditar ou não. Vamos ao primeiro caso. Um casal na Carolina do Norte, Estados Unidos, se mudou para uma cidade mais ao sul do estado. Seus nomes são Roger e Jane. Roger trabalhava como engenheiro em uma empresa e o mesmo foi transferido para essa cidade no interior para trabalhar na obra de uma ferrovia. Eles passaram a morar em uma casa no meio de um bosque. Era inverno e a paisagem estava coberta pela neve. Uma certa noite, às 3 horas da manhã, Roger acorda com seu cão, um Golden Retriever. Agitado, ele arranhava as portas do fundo e latia. Roger desceu as escadas e foi até o seu cão. Ele abriu a porta pensando que seu cão queria fazer as suas necessidades. Um detalhe curioso foi que o seu cão, após sair, correu em disparada para a parte mais escura do bosque. Ele latia, mas cada vez mais os seus latidos foram se escutando mais distante, até que não se escutou mais nada.
Roger, após 10 minutos esperando o seu cão, ficou preocupado, pois o mesmo não voltava. Ele começou a perceber que o seu animal estava demorando muito. Ele ficou preocupado, então vestiu um agasalho, colocou suas botas de inverno e pegou uma lanterna e foi à procura do seu cão. Ele se embrenhou no bosque escuro. Ele chamava o seu cão, mas nada se escutava. Roger sentiu um calafrio, mas não devido à baixa temperatura, e sim devido ao silêncio fora do normal. Não se escutava nada, grilos, aves, absolutamente nada. Ele foi caminhando cada vez mais bosque adentro, até que ele sentiu uma presença atrás de si, e para o seu susto, ele escutou a voz de sua esposa. Ele se virou rapidamente, mirou com a lanterna, mas não viu ninguém. Confuso, ele se perguntava o que sua esposa estava fazendo ali, de madrugada no meio do bosque. De repente, ele escutou de novo a voz da sua esposa, que o chamava da parte mais baixa e escura daquela região. Ele caminhou até a direção dos sons. Ele sabia que era a sua esposa. Estava uma noite clara, devido à lua, o que permitiu que ele pudesse ver uma pessoa tentando se esconder atrás de uma árvore. Mas o que lhe chamava a atenção é que era uma pessoa muito alta, fora do normal. Aquele sujeito estava a uns 40 metros de distância. Roger mirou com a sua lanterna e pôde ver a coisa mais horrível que viu na sua vida. Um ser humanoide de quase 4 metros de altura. Braços longos, garras enormes, olhos totalmente negros e fundos. Uma boca grande e rasgada que mostrava dentes afiados. Aquele ser olhava com muita raiva para Roger. Roger saiu correndo o mais rápido possível. Quando ele estava quase chegando em casa, ele viu o seu cachorro que o aguardava em frente à porta dos fundos. Os dois entraram. Roger trancou a porta, subiu as escadas e, para sua surpresa, ele viu a sua esposa que dormia profundamente em sua cama. Roger não conseguiu dormir naquela noite, obviamente. No dia seguinte, ele contou o ocorrido para sua esposa. Desde então, ele nunca mais andou naquele bosque, mesmo de dia. Ele relata o seguinte, abre aspas, eu não tenho ideia do que era aquilo, mas não era algo normal. E se eu não tivesse percebido antes a presença daquela criatura, eu não estaria aqui contando o meu relato para vocês. Fecha aspas. O segundo caso será relatado em primeira pessoa, então vamos lá. Olá a todos, eu me chamo Weber, e essa experiência aconteceu comigo em 2012 no estado de Michigan. Na minha cidade, todos os anos, a prefeitura local contratava pessoas para preparar trilhas no meio dos bosques, a fim de receber turistas e visitantes para a temporada de fim de ano. Geralmente o trabalho começava 3 meses antes. Eu fui contratado juntamente com outras 12 pessoas. Um certo dia, havia muito trabalho que ser feito. Passei o dia todo cortando algumas lenhas e limpando uma área perto de um lago que estava quase congelado. Devido a estar muito tarde, não daria tempo de voltar para casa. Eu tive que passar a noite na casa de apoio, que era usada pelos trabalhadores responsáveis pela limpeza do bosque. Era uma cabana. Já estava escuro. Eu jantei e, após ler um livro, eu fui dormir. Me lembro que de madrugada eu acordei com um barulho no telhado. Eu pensei que fosse a neve que havia caído. Eu tentei dormir de novo, e quando estava quase dormindo, eu escuto de novo algo caindo no teto da cabana. Só que dessa vez, o barulho foi seguido por um estridente som de arranhão no telhado da casa. Eu fiquei mais alerta dessa vez. Eu pensava que poderia ser algum animal selvagem rondando a casa. Eu sentia meu coração começar a bater mais forte, pois eu percebi que aquilo que estava lá fora andava em 2 pernas e parecia ser até maior que a cabana. Eu tentava dar um sentido lógico para tudo aquilo.
Porém, o fato de que as duras condições meteorológicas daquela noite e o fato da cabana estar praticamente isolada descartava qualquer chance de alguém em plena madrugada estar tentando fazer algum tipo de brincadeira. Eu decidi enfrentar o intruso que estava lá fora. Coloquei minhas botas, mas não acendi as luzes. Antes de verificar quem estava no teto, com os meus olhos mais acostumados com a escuridão, eu olhei para o bosque que estava ao lado da cabana. Foi aí que eu tive a total certeza que algo estava olhando para dentro da cabana. Como um sexto sentido, os pelos da minha nuca se arrepiaram ao ver que uma silhueta muito grande me observava da parte do bosque. O meu polegar logo teve a tentadora vontade de ligar a lanterna e iluminar o que estava ali me observando. Eu tentei me controlar para não fazer isso. No meu íntimo, eu escutei uma voz dizendo que se eu acendesse aquela luz, eu não sobreviveria para ver o amanhecer. Lentamente, eu voltei para a cama e tranquei a porta que estava atrás de mim. Quando amanheceu e eu vi a luz do sol, eu tive coragem para sair da cabana. Então eu pude ver pegadas grandes e anormais que saíam do bosque e iam em direção à porta da minha cabana. Eu voltei para a cidade e disse para os meus companheiros de trabalho a minha experiência, mas ninguém acreditou em mim. Porém, dias depois, 4 dos meus companheiros afirmam ter visto a mesma coisa que eu. Um deles chegou a se esconder debaixo da cama ao perceber que uma criatura de olhos negros olhava para dentro do quarto. Espero que a minha experiência possa servir de alerta para pessoas que costumam abrir a porta de suas casas quando escutam qualquer barulho estranho. A lenda do Wendigo é conhecida por ser um espírito vingativo, sanguinário e que devora suas vítimas sem dó e nem piedade. Muitos relatos são encontrados em fóruns na internet. Como mencionado anteriormente, é uma lenda. Não posso afirmar se são histórias reais ou falsas. Cabe a você acreditar ou não, pois toda lenda tem um fundo de verdade. Olá, eu estou enviando esse relato aqui para o canal, mas para proteger a minha vida e a vida da minha família, eu vou me identificar nesse relato como Mário. Eu tive uma experiência sobrenatural no ano de 2013. Esse relato envolve temas delicados, então por esse motivo eu não posso revelar onde ocorreu. Ao decorrer desse relato vocês entenderão o porquê disso. A cidade em que eu morava hoje é considerada uma das cidades mais perigosas e violentas do Brasil. Lá existem muitas gangues e eu era membro de uma delas. Essas gangues disputam entre si territórios para usar como vendas de substâncias ilícitas e assim aumentarem os seus lucros. Eu cometi muitos assaltos à mão armada, fui preso 3 vezes e respondi criminalmente por tais delitos. Na terceira vez em que eu fui preso, eu roubei o celular de uma estudante quando ela descia de um ônibus, e 2 dias depois eu fui preso. Fiquei quase 6 anos na prisão. Na última vez que eu saí da cadeia, 1 mês depois, eu voltei a fazer as mesmas coisas erradas de sempre. Mas foi em uma dessas ocasiões que eu tive uma experiência que com certeza foi sobrenatural e que certamente seria bem melhor levar a surra da polícia do que passar pelo que eu passei naquela noite. Esse tipo de vida no mundo do crime é algo fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. Na maioria das vezes, ou você sai em um caixão ou vai preso. Ou você pode ser morto por algum membro de gangue rival ou pela própria polícia. Em uma certa noite eu pedi para um dos integrantes da gangue, que eu era membro, uma pistola emprestada, pois eu tinha um plano de assaltar uma lanchonete. Essa lanchonete funcionava até as 2 da manhã, e eu planejava levar todo o dinheiro deles assim que eles fechassem o estabelecimento. Eu consegui uma pistola emprestada, comecei a dar um rolê pela cidade,
Eu parei para conversar e beber um pouco com alguns amigos, e quando foi por volta das 11h30 da noite, eu fui em direção a uma rua que era mal iluminada e bem deserta. Eu fiquei sentado ao lado de uma árvore de tocaia, só esperando alguma vítima desprevenida passar por ali para realizar o ato. Dito e certo, depois de uns 20 minutos ali, eu vi um homem caminhando na rua, vindo na minha direção. Esse cara andava meio cambaleando. Eu achava que ele estava bêbado e eu pensei comigo mesmo: essa vai ser fácil. Se ele não tiver dinheiro, vou ver se consigo levar pelo menos o seu celular. Como ele está bêbado, com certeza nem vai conseguir reagir. Engano meu. Eu nem imaginava que o meu pior pesadelo só estava começando aquela noite. Quando aquele homem estava a uns 10 metros, eu saí das sombras, empunhando a minha pistola, e o rendi. Ordenei que ele me entregasse tudo o que ele tinha de valor. Aquele cara olhou para mim. Ele parecia estar passando mal. Ele babava, mas ao mesmo tempo me olhava com raiva e balbuciava algumas palavras que eu não conseguia entender. Eu o empurrei no chão. Ele caiu e eu o revistei. Mas para o meu azar, aquele cara não tinha nada de valor. Eu fiquei muito irritado e lhe dei alguns pontapés. Aquele cara tinha roupas velhas, então eu concluí que não seria lucrativo para mim perder meu tempo com ele. Eu comecei a caminhar na rua, que era uma ladeira. Aquele cara começou a se contorcer e tirar sua roupa no meio da rua. Eu achei aquilo muito estranho, mas achei melhor não parar para verificar o que era. Eu cheguei a pensar que ele estivesse drogado. Concluí que ele não seria um perigo para mim, mas eu ia olhando para trás à medida que eu caminhava, para me certificar de que ele não correria atrás de mim e me pegaria desprevenido. Além do mais, eu tinha pouca munição. Aquele cara gemia de dor e, mesmo já estando longe, eu comecei a escutar barulho de seus ossos se quebrando. Eram barulhos muito assustadores. E daquele momento em diante eu comecei a ficar nervoso, pois algo muito sério estava acontecendo. Quando eu estava quase na esquina, eu parei e fiquei olhando aquele cara e, para minha surpresa, ele já não parecia mais um ser humano. Ele havia crescido de uma maneira assustadora. Ele praticamente tinha o dobro do seu tamanho normal. Ele se levantou e ficou em pé, e eu tomei um susto enorme. O cara estava totalmente deformado. Suas pernas traseiras agora eram muito grandes e pareciam formar a letra S. Ele estava coberto por muitos pelos escuros, e sua cabeça parecia a de um cão, mas misturado com a de gente ao mesmo tempo. Naquele momento eu sabia que estava diante de algo maligno. Aquele ser olhava para mim, e eu pude ver seus olhos amarelos, brilhantes. Ele começou a correr na minha direção. Eu empunhei a minha arma e dei 1, 2, 3, 4 tiros naquela coisa que parecia nem se abalar com os tiros. Ou talvez eu tenha errado todos os tiros devido ao nervosismo. Eu, desesperado, saí correndo. Eu escutava aquela coisa se aproximando de mim. Aquela respiração pesada, mas frenética ao mesmo tempo, me dava arrepios. Passos pesados e um fedor insuportável. A minha sorte foi que, perto dali, havia uma rua em que, ao lado, havia uma galeria de esgoto que estava descoberta. Eu não pensei 2 vezes e pulei dentro daquela água suja e fui nadando em meio aos dejetos e excrementos até chegar ao outro lado. O córrego não era fundo, mas eu vi que a criatura não pulou. Ela ficava andando de um lado para o outro buscando uma maneira de atravessar, mas não conseguiu. Eu aproveitei e saí correndo e entrei em um beco e segui meu caminho até chegar em casa. Eu cheguei na casa da minha mãe, tomei banho e fui dormir. Mas eu não consegui dormir naquela noite. De manhã cedo, minha mãe, aos berros, me perguntou o que eu tinha aprontado daquela vez, porque eu cheguei correndo e tão desesperado em casa.
Ela pensou que eu estivesse fugindo de algum membro de gangue rival ou até da polícia, visto que muitas vezes a polícia já foi na casa dela me buscar para levar no camburão. Porém, eu disse para minha mãe que era algo muito pior do que isso. Ela ficou irritada e não acreditou, achando que eu estivesse inventando ou fazendo algum tipo de brincadeira. Mas eu insistia que era verdade. Eu estava trêmulo, quase chorando, e pedi perdão a ela. Eu disse a ela que eu queria sair daquela vida, pois aquilo para mim foi como ver o próprio capeta que queria me levar. Eu devolvi a pistola no outro dia, porém eu não comentei com ninguém, somente a minha mãe sabia do que havia ocorrido na noite passada. Com um pouco de dinheiro que eu tinha e com a ajuda da minha mãe, eu me mudei de estado. Eu fui morar na casa da comadre da minha mãe, que ficava em um interior. Eu estava decidido a mudar de vida. Comecei a trabalhar na roça. Era um trabalho sofrido, mas pouco a pouco eu fui entendendo que a vida que eu estava levando não valia a pena. Eu só trazia sofrimento para minha pobre mãe. Eu precisava também ter mudado de estado, porque muitas pessoas estavam me buscando para se vingar também. Depois de um certo tempo, eu me mudei para outro estado. Após vários anos, eu comecei a frequentar a igreja e hoje eu sou obreiro. Me casei e tenho a minha própria família. Me arrependo todos os dias de tudo o que eu fiz e peço perdão. Me envergonho da vida que eu tive diante dos meus filhos. Às vezes eu penso que há males que vêm para o bem. Se eu não tivesse passado por aquela experiência tão estranha, talvez eu estaria levando a mesma vida inútil de sempre, ou provavelmente eu nem estaria mais vivo. Hoje, acompanhando o canal e vendo outros relatos parecidos, eu acredito que eu tive o azar de tentar assaltar um cara que estava se transformando em um lobisomem. Eu estava no lugar errado e na hora errada, e espero que sirva de lição para aquelas pessoas que pensam que a vida no crime ou tentam romantizar isso, de uma certa forma compensa, mas na verdade nunca compensou. Olá a todos, eu me chamo Jader. Eu tenho 28 anos. Eu sou muito fã do canal. Após quase um ano acompanhando todos os vídeos aqui do canal Relatos do Frank, eu tomei coragem para relatar a minha experiência que ocorreu na Páscoa do ano de 2017. Tudo aconteceu na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a cidade em que eu resido. Eu sempre fui um cara muito religioso. Eu sempre que posso vou à missa todos os domingos. Sou muito devoto do Santo Expedito e eu creio que eu obtive um milagre para sobreviver a uma experiência macabra. Estávamos na época de Quaresma. Como muitas pessoas relatam, é a época em que coisas estranhas acontecem, pois o tinhoso anda solto. Apesar dessa crença popular ser muito difundida, eu nunca dei muito crédito para essas crenças. Apesar de eu ser um cara muito religioso, eu era cético em relação a coisas sobrenaturais. Porém, teve uma noite que mudou a minha vida para sempre. Na minha cidade, se estava celebrando a Páscoa. No sábado de Aleluia, iria se celebrar uma missa, a famosa Missa de Sábado de Aleluia. Essa missa geralmente é realizada, onde eu moro, às 8 horas da noite. É uma dessas missas que são bem longas, realizadas pela igreja. A distância da minha casa até a igreja era de uns 4 quilômetros, e geralmente eu fazia esse percurso a pé. Tudo na ida ocorreu muito bem. Após a missa ter terminado, eu fiquei conversando um pouco com alguns amigos, mas quando eu olhei para o celular, já era quase meia-noite. Eu me despedi dos meus amigos e comecei a caminhar de volta para casa. Eu estava caminhando tranquilamente e para chegar em casa mais rápido, eu resolvi tomar um atalho. Eu caminhei ao lado de uma BR. Esse caminho me pouparia uns 40 minutos de caminhada. Porém, era um caminho um pouco iluminado. Aquela noite eu me lembro que o céu estava bastante limpo.
porém eu não me lembro se era noite de lua cheia. De vez em quando passavam os carros e caminhões. Eu não sentia medo, pois eu já tinha passado por aquele caminho várias vezes e nunca vi nada estranho ou nunca sofri alguma tentativa de assalto. O caminho era um pouco escuro, de ambos os lados havia plantações de eucaliptos. De repente, a uns 200 metros à minha frente, eu vejo uma pessoa caminhando na beira da estrada. Ele estava no mesmo lado que eu. Caminhava um pouco apressado e logo passaria por mim. À medida que ele se aproximava, eu percebi que ele vestia uma calça azul e uma camisa branca. Quando ele estava a quase 30 metros de mim, para o meu espanto, ele me chamou pelo meu nome e disse o seguinte: Jader, você precisa atravessar a estrada e caminhar pelo outro lado. Eu fiquei totalmente confuso e perguntei como ele sabia o meu nome, pois eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida, e por que eu deveria atravessar a BR. Ele, vendo a minha expressão de espanto, me disse: Jader, não se preocupe. O meu nome é Laércio. Eu só quero te ajudar. Se você andar por esse lado da estrada, vai ver algo que não vai gostar e pode ser perigoso para você. Aquele homem estava ao meu lado praticamente. Eu olhei para minha frente tentando ver se havia algo errado, mas eu não conseguia ver nada. Quando eu me virei de novo para falar com esse homem, ele simplesmente havia desaparecido como se fosse fumaça. O meu coração disparou. Eu me dei conta que aquilo era alguma assombração. Mais que depressa, eu atravessei a estrada e comecei a caminhar o mais rápido que eu podia. Eu olhava para todos os lados, mas eu não vi mais ninguém. O que eu pensava que estava ruim iria ficar ainda pior. Quando eu estava quase chegando em uma curva, eu vi um ser de pelagem escura do outro lado da estrada. Eu estava quase tendo um infarto. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Aquele ser era muito grande. Tinha pelos grossos e escuros. As suas pernas pareciam estar quebradas. Tinha uma cabeça semelhante à de um pastor alemão. Ele fazia uns movimentos estranhos, como se estivesse passando muito mal. Eu me agachei e fui para trás de uma árvore, aproveitando que aquela coisa não tinha me visto ainda. Mesmo que aquele bicho estivesse do outro lado, eu escutava a sua respiração pesada e os grunhidos estranhos e assustadores. De repente, aquela besta começou a abrir exageradamente a sua boca e começou a vomitar um tipo de gosma. Eu pude ver que eram pedaços de animais. Eu pude ver o que parecia a cabeça de um cachorro. Foi uma cena horrível. Eu não queria ficar ali para ser a próxima vítima daquela criatura. Eu decidi sair dali furtivamente por trás das árvores, torcendo para aquela coisa não me ver. Quando eu cheguei a uma certa distância, eu corri até sair da estrada. Eu entrei na avenida e só parei de correr quando eu cheguei em casa. Quando minha mãe me viu chegando em casa, ela perguntou o que tinha acontecido, pois eu estava eufórico. Ela pensou que eu tivesse sido assaltado. Depois de vários minutos tentando me acalmar, eu contei a ela o que tinha acontecido, da criatura sinistra e do homem misterioso que eu vi na estrada. Ela ficou horrorizada e curiosa ao mesmo tempo. Ela perguntou como era esse homem. Eu comecei a descrevê-lo fisicamente. Nessa hora, eu percebi que o seu semblante mudou. Eu vi que ela estava quase chorando, quando eu disse também que aquele homem se chamava Laércio. Eu perguntei por que minha mãe estava chorando. Ela disse que não tinha dúvidas que aquele homem que falou comigo na estrada era o meu bisavô, pois ele estava com as mesmas roupas que eu descrevi no dia que ele morreu, segundo a minha mãe. A minha mãe disse que não tinha dúvidas que o espírito do meu bisavô me protegeu daquela criatura sinistra. Além do mais, a minha mãe é espírita e ela tem crenças fortes nisso. Segundo a minha mãe,
Quando ele faleceu, eu ainda não era nascido. Por isso, aquele homem era alguém desconhecido. Essa experiência foi marcante. Afirmo a vocês que a escuridão da noite esconde mistérios e coisas que jamais imaginamos que existam. Algumas podem ser perversas, mas outras estão aqui para nos ajudar. Se não fosse pelo espírito do meu falecido bisavô, eu não estaria aqui hoje contando o meu relato para vocês. Boa noite. Olá, me chamo Luiz Cardoso de Brito. Sou de Salvador, Bahia. O que eu vou relatar aconteceu em Amazonas, no município de Lábrea, que faz divisa com Canutama, no ano de 1977. Hoje eu tenho 72 anos, mas me lembro de tudo isso como se fosse hoje. Meu tio Valdemar era vereador e conseguiu um emprego para mim como professor de uma escola primária. A escola ficava a 2 horas da sede. Meus alunos eram simples, gente pobre que não tinha nem fardamento ou mochila. Eu fazia o meu melhor para ensiná-los. Ganhava pouco, mas estava satisfeito. O meu trabalho foi adquirindo um grande desenvolvimento. Em mais ou menos 4 meses, eu já era bem conhecido entre o povoado. O prefeito, reconhecendo o meu trabalho, me cedeu um carro com motorista e me enviou para um povoado da região. Lá eu vi condições de pobreza tão grande que me dava dó. Por isso, eu tirava do meu próprio salário para todos os meses doar cestas básicas e ensinava adultos à noite. Eu fiz muitos amigos. Como de costume, eu tinha que esperar o carro à noite para que eu pudesse voltar para casa. A prefeitura só tinha 2 carros. Um era usado para levar pessoas doentes para Manaus e o outro para me buscar. E justamente esse carro havia quebrado. Portanto, eu teria que dormir naquele povoado. Uma casa foi cedida para mim. Era a casa de um dos meus alunos. Se bem que eu poderia escolher entre as casas de todos os alunos. Porém, eu preferi ficar em uma casa um pouco mais próxima do meu trabalho. Havia algo que eu reparei de muito estranho naquele povoado. As pessoas voltavam para casa sempre em grupos de 3. E nesses grupos, pelo menos uma das pessoas estava armada com espingarda ou com facões. Eu perguntei ao anfitrião o porquê daquilo. Ele se chamava Francisco e me disse o seguinte: filho, você é moço da cidade grande e eu sei que talvez você vai duvidar, mas aqui tem um homem que vira um bicho. Eu, escutando aquilo, não queria ser desrespeitoso com ele, mas eu não pude deixar de dizer ao Francisco que essas coisas não existem. Eu sou ateu e muito cético, e ele me disse que era melhor que Deus me guardasse de ver o que ele e outras pessoas viram naquele povoado. Ele disse também que muitos animais são mortos e que há 1 ano atrás, um sobrinho seu de 12 anos saiu para pescar de noite em uma barragem perto dali e nunca mais foi visto. Eu dei meus pêsames para o Francisco e disse que talvez ele poderia ter se afogado, mas seu Francisco disse que o corpo dele nunca foi encontrado. A noite era de lua e não precisávamos de lanterna, mas eu tinha a minha, e finalmente chegamos na casa. Já era por volta das 9 horas da noite. Jantamos e eu fui dormir. Na manhã seguinte eu fui para a escola e dei a minha aula. Eu ensinava nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Na noite desse dia, eu sabia que o carro ainda estava quebrado. Naquele povoado havia apenas um telefone, e foi assim que eu soube que eu passaria mais uma noite naquele lugar. Dessa vez o seu Francisco não foi para a aula, e apesar de todos os apelos dos meus alunos para que me fizessem companhia e que eu pudesse dormir na casa deles, eu decidi ir para a casa do Francisco, pois era mais perto. Eu fiz esse caminho sozinho, e foi uma triste decisão que eu tomei. Nessa noite não havia lua, mas eu sempre carregava comigo uma lanterna. Eu jamais iria acreditar que naquele povoado
eu poderia ser atacado por um lobisomem. O caminho era uma trilha aberta na mata. Para chegar na casa do Francisco, eu tinha que dobrar à esquerda, perto de uma grande mangueira, e assim eu fiz. Antes disso, eu escutei muitos relatos, nos quais as pessoas sentiam um cheiro forte de algo podre, e dava para se ouvir algo quebrando no mato, uivos rosnados, mas a minha experiência foi outra, bem diferente. Ao dobrar a mangueira, minha lanterna iluminou um monstro. Ele deveria ter 1,5 m e estava em 4 patas. Ele tinha pelos falhados, todo escuro. Aquela coisa parecia andar com os cotovelos apoiados no chão. Imediatamente, ele ficou de pé e eu iluminei bem aquela coisa. Eu pude ver que aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Eu estava a uns 10 metros daquela criatura. Não me lembro de ter ouvido nos relatos anteriores que eu escutei que as pessoas se molhavam nas calças, mas eu não aguentei e acabei urinando nas calças. Eu comecei a gritar, e aquela coisa rosnou, e eu pude ver um dos seus olhos que era amarelos. Seus dentes e garras eram enormes. Pensei que era o meu fim. Eu estava congelado de pavor. Aquele bicho veio se aproximando lentamente, e quando estava cara a cara comigo, de repente ele parou de rosnar. E o mais estranho, que me dá arrepios até hoje, é que ele parecia estar sorrindo, e simplesmente deu a meia volta e se embrenhou no mato. Eu, sem pensar 2 vezes, comecei a correr o mais rápido que eu podia. Eu cheguei na casa de seu Francisco, mas quem me recebeu foi a sua esposa, a dona Júlia. Eu perguntei por ele e ela disse que ele teve que visitar um parente doente e só voltaria no dia seguinte. Pelo meu estado, e como eu também estava com as calças molhadas, ela poderia ter perguntado o que houve comigo, mas ela agia como se já soubesse tudo o que aconteceu, o que me deixou até espantado. Ela apenas me disse que é muito perigoso andar naquelas horas pela mata. Eu não me segurei e tive que contar para a dona Júlia o que aconteceu. Eu disse que aquela criatura só tinha apenas um olho e era muito amarelo. Eu comentei com ela que não entendia o porquê eu não fui atacado. Quando eu já estava mais calmo, eu pude raciocinar melhor. Eu comecei a ligar alguns pontos. A fera era caolha, e eu me lembrei que o seu Francisco também era caolho, ele só tinha apenas o olho direito. Aquilo não era um animal. Eu tinha certeza que era algo de outro mundo. Tão certo como 2 mais 2 são 4, eu disse como se fosse um homem da roça para Dona Júlia. Seu marido é um lobisomem? Eu perguntei e ela me confirmou. Ela me rogou que eu não contasse a ninguém, e eu prometi que eu iria guardar segredo. Eu perguntei a ela por que ele não me atacou e por que ele matou seu próprio sobrinho. Ela disse que não foi ele. Ela disse o seguinte: meu filho, o Francisco nunca tiraria a vida do seu próprio sobrinho. O seu sobrinho foi morto por outro lobisomem. Ele não te atacou porque desde que você chegou aqui, você tem feito o bem para muitas pessoas, dando cestas básicas, aulas e remédios. Enfim, hoje eu sou aposentado, eu moro em Salvador, mas eu nunca vou me esquecer daqueles dias e do meu amigo lobisomem. Nunca mais eu duvidei do sobrenatural. Existem muitas coisas que não conhecemos, muitos mistérios. Um abraço a todos. O meu nome é Nádia. Eu tive uma experiência nada fácil de descrever no ano de 1995. Tudo aconteceu em São José dos Campos, em São Paulo. É uma história curta, mas foi uma experiência suficiente para me traumatizar por muitos anos. Naquela época eu tinha 22 anos de idade e estava namorando um rapaz chamado Renato. Eu conheci ele no ano seguinte quando eu ingressei na universidade e começamos a namorar. E também conheci a minha amiga Vânia e o seu ex-namorado, o Pablo. Uma certa noite eu me lembro que o Renato, a Vânia e o Pablo combinamos de sair para uma festa.
O Renato iria nos levar no carro do seu pai, que era uma picape S10. O Renato passou na minha casa, depois passamos na casa da Vânia para finalmente passarmos na casa do Pablo. A casa do Pablo ficava na zona rural, quase na saída da cidade. A casa que ele morava ficava em uma espécie de morro, e naquela época estava tendo uma reforma na ladeira que dava acesso para sua casa. Assim que chegamos, o Renato teve que descer do carro e caminhar uns 80 metros a pé para chegar na casa do Pablo e chamá-lo. Eu decidi ficar no carro conversando com a Vânia. O Renato desceu e foi chamar o Pablo. Me lembro que era uma noite bem fria e logo os vidros do carro começaram a ficar embaçados. Ao redor da casa do Pablo era só mato. Havia um poste de iluminação, só que ficava um pouco longe de onde nós estávamos. Estava tudo escuro, mas não tínhamos medo, pois era uma cidade de interior e não havia os perigos de hoje em dia. Eu me lembro que a Vânia estava no banco de trás. Eu estava conversando com ela e percebi que ela olhava para a sua esquerda, onde havia um bosque. Algo parecia preocupá-la. Eu perguntei a ela o que tanto chamava a sua atenção. Ela disse que estava vendo um tipo de animal que parecia um cavalo, mas os vidros do carro estavam embaçados, então ela não tinha certeza do que era aquilo. Ela me mostrou a direção de onde ela estava vendo aquilo. Eu limpei um pouco o vidro e, mesmo estando de noite, com um pouco da luz do poste, eu vi uma criatura negra se aproximando. Eu perguntei para a minha amiga: Vânia, aquilo é um cavalo ou é um cachorro? Eu não sei bem, disse a Vânia. Quando aquele bicho estava a uns 15 metros de nós, podemos ver a coisa mais grotesca que vimos em nossas vidas. Um cão deformado vinha se aproximando lentamente do carro. Ele andava com a parte de frente apoiada nos cotovelos, e a parte traseira era mais alta que a dianteira. Ele tinha olhos amarelos e sua boca parecia estar fraturada, pois estava sempre aberta com dentes grandes à mostra. O medo foi tremendo. A Vânia pediu para a gente se abaixar, pois aquela criatura poderia nos ver pelos vidros da janela do carro. Eu me abaixei e podia escutar a respiração de um animal muito cansado que vinha se aproximando do nosso carro. De onde eu estava, eu podia ver o vulto que ficava rodeando o carro quando passava próximo às portas do veículo. O que mais me deu medo foi que eu lembrei que não havia travado as portas do veículo. O meu temor era que aquela criatura pudesse abrir a porta e nos atacar ali dentro. Aquele monstro começou a sacudir o carro. A gente tentou ficar quietas e engolir o choro. Eu estava quase dando ataque do coração, mas de repente tudo ficou quieto. Eu estava indignada, pois o Renato e o Pablo estavam demorando muito, mas passados uns 7 minutos, para o meu espanto, a porta do motorista se abriu, mas era o Renato acompanhado do Pablo. Eles perguntaram por que estávamos abaixadas, meio que escondidas. Eu e a Vânia pedimos para eles entrarem rapidamente no carro e sairmos dali o mais rápido possível, pois tínhamos visto uma criatura muito feia. O Renato não acreditou em mim e disse que nós vimos um lobo ou algo do tipo, mas a Vânia estava em estado de choque, e depois de dizer a eles o que vimos, eles perceberam que não era algo comum e que não estávamos brincando. O Pablo disse que era melhor levar a Vânia para casa. Eu também não estava mais com vontade de sair naquela noite, e pedi para voltar para casa também. O Renato ficou meio chateado, mas atendeu o nosso pedido. Enfim, não teve festa naquela noite, e após ver vários relatos aqui no canal, eu tenho certeza que naquela noite vimos o lobisomem, e talvez a nossa sorte foi que ele não nos viu ali dentro do carro. Depois do ocorrido, eu nunca mais fui na casa do Pablo, nem mesmo de dia. A Vânia também não gostava de ir para aquela casa, e depois de algum tempo, eu soube que eles se separaram. Me despeço de todos. Boa noite. Boa noite.
Sou o Luiz. Vim aqui contar mais um relato no canal do meu amigo Bruno, do Relatos do Frank. Tudo aconteceu em 1990, com um amigo que se chamava Jonas, que morava em um vilarejo. Ele morava a 3 quilômetros do sítio em que eu morava. Meu amigo Jonas namorava uma moça em um outro sítio que ficava a 8 quilômetros de onde ele vivia. A estrada para onde dava acesso aos sítios dos pais de sua namorada também passava por nosso sítio. Ele sempre voltava de lá à tarde, antes de escurecer. Mas certo dia, em um domingo, resolveu ficar até tarde, porque o pai da moça fez um churrasco e ele, se divertindo, não viu as horas passarem. Quando se deu conta, já era 11 horas da noite. Ele se despediu de sua namorada e de seus sogros e foi para casa, aproveitando a companhia de um amigo dele que tinha ido no churrasco também, e vieram juntos conversando pelo caminho. Até perto da casa desse rapaz estava tudo tranquilo. Quando esse amigo dele chegou em casa, eles se despediram e Jonas seguiu para sua casa sozinho. Era uma noite de lua clara, faltava poucos metros para chegar na sua residência. Jonas estava perto de um campo de futebol e avistou algo que aparentemente parecia ser um homem que vinha descendo a estrada. Até aí tudo normal, mas aquilo ficou tenebroso quando aquele homem, ou aquela figura, começou a flutuar em sua direção. E o pior é que quando aquilo chegou perto do Jonas, ele pôde perceber que aquela suposta pessoa não tinha cabeça. Do nada, começou uma ventania e Jonas teve que voltar para trás correndo, apavorado, e a aparição chegando cada vez mais perto. Jonas correu para a casa de seu amigo, bateu na porta e quando seu amigo de nome André abriu a porta, Jonas desmaiou. Rapidamente colocaram ele no sofá. Depois de alguns minutos ele voltou à consciência. Então Jonas contou o que tinha acontecido. O pai do André confirmou que essa assombração é bem antiga, desde o tempo de que toda aquela região ainda era mata fechada. E aquela assombração é de um homem que foi depolado por causa de uma briga entre peões. E ele foi morto com golpes de foice, ali mesmo naquele local, há muitos anos atrás. Jonas passou o resto da noite na casa de seu amigo, e nunca mais andou sozinho à noite por aquele trecho da estrada. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima noite.